Olá, eu sou Lúcia Beatriz e esse é o canal Leitura Comentada. E hoje vamos conversar sobre o livro A Bailarina de Auschwitz, da autora Edith Eva Eger. A Edith é uma sobrevivente do Holocausto. Ela foi mandada para os campos de concentração ainda menina, né, muito jovem, junto com a família. Eu quero, assim, dividir a história da Edith em 3 partes, que eu acho importante isso. Em primeiro lugar, antes do Holocausto, durante o Holocausto e depois do Holocausto. Porque antes do Holocausto, eu percebo assim que tanto a Edith, pequena, né, junto com a sua família, ela já coloca ali os dramas, né, os dramas humanos vividos na família. Né. Uma família onde assim não havia muito diálogo, pelo que percebo aqui no livro. Pouco diálogo, uma mãe assim, uma mãe triste ela tinha, né? Ela explica no livro assim, alguns motivos e voltada assim para si mesma. Né? A Edith ela sentia falta, né, dessa aproximação com a mãe. Ao contrário, ela tinha muita aproximação com o pai. Né? O pai era um alfaiate. E ela tinha mais 2 irmãs. Uma que tocava violino, era artista, e a outra tocava piano, se não me engano. E a Edith, então, com o tempo, ela começou a dançar. Dançava, era balé, né, clássico, e no começo teve dificuldade na dança, né, e depois ela ficou uma exímia dançadora, né, ela ficou muito, muito boa dançarina. E isso fez diferença, né, em todo o processo ali da vida da Edith. Muito bem, então esse era o começo. Depois, né, a família então começaram a perseguir os judeus e a família então foi levada para o campo de concentração. Uma das irmãs não foi, a pianista estava fora, participando de uma apresentação, e daí ela não foi levada, né, foi apenas o restante da família, foi as 2 filhas e o casal. Chegando então lá, a gente pôde ver assim toda a crueldade, né, lá do campo de concentração, porque chegando lá teve a triagem, né? Então lá na triagem eles separavam aqueles que podiam contribuir com o trabalho, né, e aqueles que não, por exemplo, idosos, crianças, mulheres grávidas, doentes, tudo para uma fila. A outra fila, as pessoas que podiam trabalhar. Né? O que acontecia com aqueles que iam para a fila, que não podiam trabalhar, todos nós sabemos. Né? Não precisa nem falar. Então, a Edith e a sua irmã mais velha ficaram na fila dos trabalhadores. Né? Então, ficaram ali. A Edith era muito franzina e coisa, mas acabou, né, conseguindo ficar ali. E marca muito o livro, né, uma frase que a mãe diz, né, uma frase derradeira, né, da mãe para Edith. Ela diz essa frase para a filha, e essa frase faz com que a filha, durante toda a estada nesse campo de concentração e durante a vida dela também, faz com que ela tenha forças, né, para resistir a todo o sofrimento. Né. Não lembro bem certinho as palavras, mas era assim que ninguém tinha o poder, né, de destruir aquilo que ela tinha na cabeça dela. Né. Em algumas palavras é isso aí. Tudo que ela tivesse na cabeça, os outros não tinham poder sobre isso. Né. Então ali ela pôde assim fabricar para ela ideias, né? Ideias que ajudaram ela a passar pelo campo de concentração. E lá no campo de concentração,
era assim, sui generis, né? Era uma barbárie. Ela conta assim na situação de muita fome, né? Na situação de trabalhos assim muito forçados, sem estrutura para aquilo, né? Eles tinham que comer às vezes as cascas das batatas escondidos, porque não deixavam, né? A comida era toda para os soldados, né? Eles precisavam, tinham a guerra, então eles precisavam assim se manter com o mínimo que eles conseguiam de comida. Então assim era uma situação difícil. E elas, como moças, né, como meninas, elas tinham toda a ameaça, né, de estupro, por exemplo, né, lá nos campos de concentração. Elas terem se salvo, né, sem esse tipo de violência e sem perecerem lá, eu acho um verdadeiro milagre, né? Porque por tudo que acontecia, que elas narraram, né, assim, viram muita morte, né, conviveram com a morte assim de perto, na mesma cama, né, tinham que dormir com os cadáveres, demoravam para tirar dali. E elas só sobreviveram porque elas, assim, uma tinha uma vontade muito firme e outra porque elas estavam juntas. Elas se ajudavam, uma dava força para a outra e a irmã mais velha, inclusive, carregou, né, a Edith em muitos momentos que a Edith ficava doente, não podia, não aguentava mais, e quem não aguentava mais ia para outra fila, né? Então muitas vezes ela carregou a irmã para o campo de trabalho, né? Então, com o fim da guerra, né, cessou então o Holocausto, que é essa barbárie, esse genocídio, né? Então terminou. E daí veio então a terceira parte, né, que é a parte assim da superação. A família se reencontrou, as filhas se reencontraram, conseguiram, né, fazer isso, mas houve assim muito trabalho da parte da Edith, que era uma pessoa muito sensível, né? Ela teve muito trabalho para vencer, né, tudo aquilo que ela passou. Ela precisou inclusive voltar lá, né? Ela de várias formas trabalhou assim o psiquismo dela para vencer essa situação, né? Perdoar, né, o que aconteceu lá. Então foi bastante difícil para a Edith superar essa situação que ela viveu, né, de muito sofrimento, de quase morte, e de morte daqueles que eram os pais dela, né? Então assim, uma situação horrível, horrível. Mas a Edith consegue superar. Ela superou e fez mais. Ela ajudou as pessoas a superarem os seus dramas, né, os seus problemas, os seus traumas, porque ela estudou e se tornou uma grande psiquiatra. E assim escreveu o livro, né, que também ajuda as pessoas, né? A leitura ajuda as pessoas. Então, ajudou de várias formas. Eu indico muito que vocês leiam esse livro. Eu não queria ler o livro. Demorei para ler o livro por causa dessa palavra aqui, Auschwitz, né? Não queria ter o contato, né? Já tive contato em filmes e coisa com o Holocausto, não queria mais, né? Acho isso o fim, né, para nossa sociedade, para nossa humanidade. Mas essa palavra me fez ler, bailarina. Eu gosto de dança. E então, assim, que a gente não tenha mais que ouvir a palavra Auschwitz e nem genocídio, né? E que a gente possa ouvir muito a palavra bailarina. Então, uma história de superação e de como as pessoas superam, né? Superam momentos de sofrimento, de dor e de morte. Como a Edith superou,
ajudou pessoas e ainda escreveu a sua história. Então, viva Edith Eger. Um grande abraço, até o próximo vídeo.